Porto da Barra de Itapemirim, hoje, município de Marataízes. Estamos aqui numa praça em frente ao Palácio das Águias. Hoje, este local é importante devido à grande quantidade de pescadores, pessoas que retiram do mar o seu sustento e o sustento de sua família. Tanto que do outro lado do rio Itapemirim, nós podemos observar uma comunidade de pescadores, o Pontal. Este porto, no século XIX, foi o mais importante porto do Espírito Santo, porque o rio Itapemirim, o responsável pelo escoamento de produtos aqui no Porto da Barra. Entretanto, se este rio foi tão importante no passado, por que o comércio por ele entrou em decadência? E ainda mais, por que Cachoeiro de Itapemirim se tornou mais importante que o próprio município de Itapemirim? Quer saber a resposta? Vamos entender o motivo da mudança do eixo comercial de Itapemirim para Cachoeiro de Itapemirim e, consequentemente, Vitória. A longa duração das viagens constitui um problema na continuidade do transporte fluvial. O percurso entre Cachoeiro e Vila de Itapemirim durava cerca de 8 horas e o percurso inverso cerca de 12 horas. Já em época de estiagem, essas viagens se estendiam por até 2 dias, ou às vezes semanas. A ocupação humana ao longo do Vale do Itapemirim e a retirada da mata ciliar do seu leito contribuíram para o seu irreversível assoreamento e assim comprometendo de vez a navegação. Um dos fatores que fez o comércio pelo rio Itapemirim, ou seja, o transporte de mercadorias, entrar em decadência foi a mudança do eixo econômico para Vitória. No século XX, principalmente após a proclamação da República, o eixo econômico deixa de ser Itapemirim e passa a se tornar Vitória. O motivo? A construção da estrada de ferro que ligava Cachoeiro de Itapemirim a Vitória, o que facilitava o transporte de mercadorias. Um outro fator que contribuiu para a decadência econômica de Itapemirim foi a mentalidade econômica. Enquanto Cachoeiro associava o transporte ao comércio de café com um comércio varejista forte, inclusive com o início de um processo de industrialização, Itapemirim ficou preso à vocação agrícola, principalmente com o plantio de cana-de-açúcar. Como o açúcar brasileiro entrou em decadência no mercado europeu, Itapemirim teve um grande prejuízo em sua economia. A solução para o transporte de mercadorias e pessoas veio com a construção da estrada de ferro Itapemirim, que ligava os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, entre os anos de 1915 e 1920. Mas mesmo assim, fez com que os negócios viessem por definitivamente abaixo. A construção da estrada de ferro que interligava os municípios de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Campos e Rio de Janeiro fez com que o porto fluvial de Itapemirim entrasse em decadência e o trapiche entrasse por fim no seu desuso. Como vimos nesta série de vídeos, Itapemirim teve grande prosperidade econômica no século XIX, mas, infelizmente, foi substituído como a cidade mais importante do sul do estado por Cachoeiro de Itapemirim. E vimos o motivo. O mesmo rio que trouxe o desenvolvimento para Itapemirim, após ações indevidas de seres humanos, trouxe a decadência. Mas isso é motivo para lamentar? Claro que não. Basta viajar pelo município de Marataízes e de Itapemirim para você perceber a grande prosperidade econômica que eles tiveram no século XIX. Além disso, uma outra tentativa de salvar a economia foi feita: a construção da estrada de ferro que ligava Itapemirim a Cachoeiro. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.